Então, hoje eu vou falar sobre o último filme que eu assisti, que se chama 12 Feet Deep, que é um filme de sobrevivência onde basicamente a história gira em torno de duas irmãs que ficam presas dentro de uma piscina olímpica de um clube, e elas ficam presas nessa piscina porque a piscina ela é coberta com uma lona de fibra de vidro e então elas não conseguem sair. Fazendo uma breve consideração, particularmente eu gosto muito de filmes que retratam esse tema de sobrevivência, como uma pessoa ou mais de uma consegue lidar diante de uma situação extrema, quais os meios que ela utiliza, as soluções que ela vê, como lidar com tão poucos instrumentos, porque quase sempre esse tipo de filme não dá muitos elementos para que você sobreviva. É isso que acaba fazendo com que a gente fique ainda mais aflito diante de tudo isso. Então, assim, é um gênero que me agrada. Já assisti alguns filmes até similares a esse, mas esse filme ele tem alguns problemas. Tem alguns pontos bem positivos, como por exemplo a fotografia é muito bonita, as cenas que o diretor pega embaixo da água, submersas, são muito boas. O lidar com um campo tão reduzido, né, igual uma piscina, e não é uma piscina que você pode pegar ângulos abertos de fora, é um campo mais restrito, porque é só aquele espaço entre a lona e a água, então é mais complicado você lidar com esse espaço tão curto, e o filme consegue lidar, ele consegue se fazer interessante mesmo nesse espaço reduzido. Então, e outra coisa, eu acho que a agonia que o filme propõe a passar dessa sensação sufocada, o tempo correndo e de certa forma não chega a ser plausível que alguém vai chegar ali, ainda mais que o filme ele coloca bem no começo que esse é o dia que elas estão é um dia antes de um feriado prolongado, ou seja, não vão chegar ali pessoas tão cedo, elas não seriam salvas tão logo, né? Se fosse depender único, exclusivamente, sei lá, do dono do clube, de um zelador que poderia cuidar lá. Então, todo esse clima de tensão aí funciona bem legal. Mas eu acredito que para por aí as coisas boas do filme. Eu acho que o principal problema do filme tá de fato no roteiro. Porque eu acho que quando você vai fazer um tipo de filme assim, uma das coisas mais preciosas que tem que ser no filme é o roteiro. É claro, uma ambientação que muitas vezes estraga a ideia de ser sufocante, ok. Uma atuação muito boa, convincente por parte daquele personagem. Passar realmente o desespero, a angústia ali é importante, mas se acontece isso tudo, mas o roteiro não favorece, acaba que a sua imersão também é um pouco prejudicada. E eu acredito que foi isso que mais me tirou do filme durante algumas vezes, porque eu até compro assim algumas ideias, sabe? Mesmo que muitas das vezes você fique não pense na vida real, isso não aconteceria desse jeito, faria de outra forma. Mas tá, a forma com que, por exemplo, as personagens foram parar lá no fundo, trancadas, o que impediu que elas saíssem quando, por exemplo, eu estivesse vendo que a piscina estava fechando, o que segurou elas lá, você até aceita. Só que eu acho que o filme não explora o lugar, as possíveis situações, possíveis encaminhamentos que aquelas personagens poderiam pra sair dali, sabe?
tenta um ou outro, mas eu acho que, assim, para um filme de mais de 1 hora, né, fica maçante você ficar preso apenas em um ou outro argumento para elas saírem. E para isso, obviamente, a maioria desses filmes de sobrevivência investem em destrinchar um trama pessoal da personagem, colocar um pouco mais de trama, fazer com que você simpatize com aquela personagem, que entenda ela, que torça por ela. E isso eu não critico, isso de fato é necessário num filme igual esse. O problema é quando você percebe que o roteiro coloca demais isso porque ele não tem mais ideias dos tipos de ações que as personagens possam fazer. Eu não sei se eu estou sendo um pouco claro, mas dá a entender que é para enrolar. E dá a entender isso porque as histórias não chegam a ter o grau de profundidade ou de, assim, particularmente de interesse mesmo, não despertou o meu interesse. Sou muito superficial, as personagens não jogam a história assim de uma maneira você compreender tudo. Solta um pouquinho aqui, aí faz um negócio, depois solta outro pouquinho. É como se a história delas também fosse realmente muito curta, muito, não diria simples, mas pequena, e eles quisessem engrandecer isso demais e então demoram a contar tudo. Então acaba que pra mim o filme ele enrola muito, tanto em desenvolver as personagens, a história delas, quanto desenvolver a ação, o sair dali. Isso foi o que mais me prejudicou de fato. E outra situação, que essa foi bem pessoal, talvez outra pessoa olhe e fala, não achei isso interessante, mas pra mim prejudica muito, sem querer dar muito spoiler, mas um elemento que o filme adiciona ali mais ou menos na metade dele, talvez um pouco antes, que pra mim tira o foco de uma determinada situação, tira o foco do filme que você estava vendo, é como se você passasse a ver um outro filme, sabe? A ideia ela é levada para um lugar diferente. Quem assistiu vai entender do que eu estou falando, talvez fique um pouco confuso para quem ainda não viu. Mas isso eu acho que tira o foco do filme, sabe? Eu acho que ele transporta para uma outra linha de pensamento e isso foi prejudicial. Eu digo prejudicial porque eu entendo que nesse tipo de filme o maior obstáculo deve ser entre as personagens e o ambiente que a cerca e tudo que está naturalmente dentro desse ambiente. Então, colocar uma interferência externa, um elemento a mais para gerar uma tensão, eu acho que entra até um pouco naquela questão do roteiro, é um pouco desespero, é um pouco apelar para outra coisa, porque eu não consegui dentro daquele universo só, dentro daquelas coisas que eu coloquei no começo do filme, continuar a minha atenção. Então, isso também acabou por me tirar um pouco do filme. Tem um pedaço no filme que ele utiliza de um artifício também que já foi utilizado em alguns outros filmes. Eu achei meio barato, meio desnecessário, muito desnecessário para falar a verdade. Eu não acho que aquela ideia que ele começou a propor as pessoas realmente vão comprar, sabe? É muito inusitado, mas enfim, esse não foi o maior problema do filme, apenas colabora para que seja mais um problema. E por fim, finalizando mesmo o filme, a solução que elas conseguem para sair dali, porque é óbvio que elas vão conseguir sair dali, isso não é spoiler, mas eu achei a solução um tanto quanto preguiçosa. Eu acredito que nesses tipos de filmes de sobrevivência, quando você tenta de tudo
no final aquilo que vai fazer você realmente conseguir sobreviver, conseguir se livrar dali, ou vai partir de um insight que você teve de última hora, algo que você não tinha pensado, ou de um elemento a mais que vai surgir ali, um elemento surpresa. Acontece determinada coisa, surge isso aqui e eu uso isso para me salvar. E não, ali a forma como elas arranjam, que elas conseguem sair, é algo que estava ali desde o início do filme. E é algo que eu acho que deveria ser uma das primeiras coisas as pessoas tentarem, sabe? E principalmente num filme assim, você tem muito mais fôlego no início da situação do que depois. À medida que vai passando o tempo, você vai ficando mais fraco. Então, assim, no Vigor, essa era uma das coisas que elas deveriam ter tentado primeiro. Mas como foi isso que salvou, se elas tivessem tentado primeiro, talvez o filme não existiria. Mas enfim, é um filme de uma... É um filme, não é descartável completamente, ele tem, como eu disse, umas cenas, um clima, uma atmosfera bem interessante, mas nas decisões que ele toma, em determinadas ações das personagens, acaba tirando um pouco da experiência, mas para quem gosta de filmes de sobrevivência é interessante assistir, até porque é um ambiente diferente. Geralmente nós vemos muito filmes de sobrevivência no mar, ou em montanhas, ou então presos em, não sei, um elevador, em um túnel, alguma coisa bem mais comum, né? E eu não me lembro de ter visto ou ter ouvido falar sobre filmes onde a piscina era o lugar claustrofóbico do momento. Então, por isso, eu acho que vale a checada, ficando as devidas considerações aí. Falou, gente.